Amém, meus amados, a paz de Jesus Cristo. Peço agora aos irmãos que orem a Deus, peçam confirmação no coração, sabedoria no Espírito, estejam com as suas Bíblias abertas. A minha aqui está aberta, ok? O Antigo e Novo Testamento aqui. Estejam com as suas Bíblias abertas. Se quiserem anotar, anotem, ok? E agora nós vamos entrar em um lado que é muito discutido, né? E muitos defendem o lado errado do discernimento dos 7 selos. Nesse vídeo nós vamos falar só de 6 selos, ok? Porque o 7º ele puxa outros eventos, então tem que ser um outro vídeo, ok? Então, infelizmente, muita gente, muitos estudiosos, quando digo estudiosos pastores, teólogos e até mesmo conspiracionistas que afirmam que os selos estão sendo cumpridos cronologicamente de tempo, ou seja, o anticristo, o primeiro cavaleiro do Apocalipse, dos 7 selos, é o anticristo lá de 1 João, capítulo 4, versículo de 1 até 3, ok? Capítulo 4, de 1 a 3. E nós vamos entender se realmente esse primeiro cavaleiro do selo, bate de acordo com esse espírito do anticristo, ok? Apesar de tudo ser um só, mas nós vamos entender aí para que a gente não possa ser enganados, ok, meus amados? Existe uma proliferação de entendimento, existe muito fogo cruzado, muitos acreditam de uma forma, outros acreditam de outra, mas infelizmente aí nenhuma delas lê a Bíblia e muita gente cai porque está escrito e acaba acreditando, né? Acredita facilmente, ok? Primeiramente, meus amados, o que eu quero dizer aqui que esse livro que está selado com 7 selos, ele já foi aberto, tá ok? Ele já foi aberto. Por que ele já foi aberto? Porque a gente sabe do Apocalipse. A gente sabe das 7 trombetas, a gente sabe das 7 taças da ira de Deus, a gente sabe que haverá batalha no céu, a gente sabe que haverá guerra do Armagedon, a gente sabe que haverá um lago de fogo, a gente sabe que vai haver juízo de Deus, que os mortos estarão diante de Deus, a gente sabe que vai haver novos céus, nova terra e nova Jerusalém. Então, esses selos foram desatados e abriu-se o livro, e a gente sabe. Os selos são eventos que vai acontecer no tempo do fim, ou seja, da guerra que vai vir até a grande tribulação. Ok, meus amados? Então, muita gente tem colocado os selos como se fosse um evento que já aconteceu, que está acontecendo e que vai acontecer em largo tempo, ok? Mas não é assim, meus amados, não é desse jeito, tá ok? Então, os irmãos fiquem atentos, ok? Ouçam bem as palavras que vão ser colocadas, ok? Segure-se em Cristo, julguem, ok? O que é passado para vocês. Os irmãos vão para o Apocalipse capítulo 6, que diz o seguinte: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como em voz de trovão: vem ver. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, meus amados, infelizmente hoje estudiosos têm colocado essa passagem na passagem de 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, que nós vamos ler, que é o seguinte. Vamos lá. 1 João capítulo 4, nós vamos ler. Amados, não creais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus,
porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. João afirma isso, o espírito do anticristo está no mundo, ok? Mas ele não faz nenhum sentido com o primeiro selo, ok? Porque o primeiro selo ele vem com o comando de reino, de reinar, tá ok? Ele já vem com uma coroa, ou seja, ele já vem para comandar, para reinar, tá? Mas no que a gente acabou de ler agora de 1 João, a gente vê espírito. Então, quando o anticristo vier, que é o mesmo espírito, tá? Sendo que ele vai vir encarnado, quando o anticristo surgir, ele vai vir para reinar, tá ok? Então, os irmãos folheiem lá em Daniel 11, a partir do versículo 21, a gente já vê o anticristo já vindo caladamente, esse homem viu, e conquistando ali o reino com intrigas, né? Acerca de Jerusalém, que vai ser essa guerra aí acerca de Jerusalém. Então, quando o anticristo surgir, esse selo, esse primeiro selo, ele na verdade, ele foi revelado e se cumprirá. Ok, meus amados? Então, esse selo ele vai ser cumprido durante a guerra que há de vir. Ok? E quando o anticristo surgir, que é o mesmo espírito, que é o espírito de que fala em 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, então ele vai se cumprir esse primeiro selo do Apocalipse. Lembrando que 1 João capítulo 4, versículo 1 ao 3, como ele é o espírito de negação, então ele não está reinando. Ele simplesmente está cumprindo a missão da apostasia, fazendo com que as pessoas cometam a apostasia, se apostatam de Deus, ok? Eu falo isso lá nos primeiros vídeos, lá atrás, ok? Sobre a sã doutrina, apostasia, a sã doutrina, etc. Os irmãos podem ir atrás se quiserem, vão lá, ok? Então, aqui a gente vê espírito de negação a Deus, de negação a Cristo, que é a missão do espírito dele. Quando ele vier em carne, ele vai vir com a missão de reinar. Então se cumpre o primeiro selo. Ok, meus amados? Então vamos para o segundo. Lembrando que os selos são restritos, novamente dizendo, ao tempo do fim, da guerra que virá até a grande tribulação. O segundo selo aberto, do versículo 4 diz: E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. A guerra que virá para que o anticristo apareça. Você pode ver que esses cavaleiros eles não estão sendo eventos cronológicos. Então, esse segundo cavaleiro ele vai se adiantar primeiro, para que o primeiro cavaleiro do primeiro selo possa surgir, que é o anticristo encarnado. Ok? Então, esse cavaleiro que vai tirar a paz da terra e vai fazer com que as pessoas se matem umas às outras, isso é a guerra que virá. Ok? E essa guerra é de longo prazo. Você pode ver lá em Daniel capítulo 10, o final do versículo 1, que diz: a palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ok? Então isso aqui, meus amados, afirmando o que antes o anjo tinha falado para Daniel da guerra que vai vir, né, por causa de Jerusalém. Ok?
Então vamos para o terceiro selo, que é o cavalo preto, ok? Esse cavalo preto ele tem uma balança na mão e diz no versículo 6, uma medida de trigo por 1 dinheiro e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho, significa controle. Ou seja, o anticristo ele vai vir em carne, né, e vai tomar controle dos bens, da comida, da bebida, do ouro, da prata, do dinheiro, todo mundo. Ele vai ter controle. Então isso aqui é controle, tá ok? Os irmãos podem ir, por exemplo, em Apocalipse 13, versículo 16, a qual fala que faz com que ricos e pobres, livres e servos, pequenos e grandes, coloquem o sinal na mão direita ou na testa, né? Para que não compram e não bebam, não vendam, se não tiver o sinal, ou o nome ou o número do seu nome. Ou seja, controle, ok? O quarto selo aberto, que é o cavaleiro amarelo, né? O cavalo amarelo, que diz que tinha por sobrenome morte, no versículo 8, tinha por sobrenome morte. E o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Ou seja, para você ver que essa guerra que vai vir, ela vai ser estrondosa, tá ok? Fora ainda as bombas nucleares, as bombas químicas nucleares, entre outras coisas que vai ter. Tem muitos países aí se armando, se preparando para uma guerra que vai vir, né? A gente pode ver aí a Inglaterra modificando aí, aumentando o seu poder bélico e diminuindo o seu exército, o exército homens, né? Exército de homens, diminuindo, né? E aumentando o seu poder bélico, as ogivas nucleares, ok? E tem muitos países aí que estão já com bombas nucleares, ok? Com ogivas nucleares. Então isso aqui, os irmãos podem comparar, pelo menos, lá no capítulo 24 de Mateus, a segunda metade do versículo 7, ok? E pode combinar ali, que está escrito no versículo 7, e levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes e terremotos em vários lugares, ok? E esse último aqui, que é com as feras da terra, no versículo 8 de Apocalipse 6, com as feras da terra, as feras não significam animais, leão, leopardo ou qualquer outra coisa. As feras da terra são os eventos climáticos, que é o vulcão, que é furacão, que é terremoto, entre outras coisas. Tá ok, meus amados? O quinto selo, esse quinto selo aqui, os irmãos podem ler, que debaixo do trono tinha as almas que morreu em nome de Jesus e testemunham a Deus. E essas almas pedem a Deus que vingue aquelas pessoas que mataram eles. Então eles são vestidos de branco, e no final do versículo 11 é dito o seguinte: foi dito que eles repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Os irmãos podem folhear, eu vou dizer aqui vários versículos, os irmãos podem folhear essas passagens que a igreja passará pela grande tribulação. Então vamos lá, Apocalipse 13, versículo 7 e versículo 10. Daniel 11, 32, 35. Daniel 12, 10, a primeira metade do versículo 10. Daniel capítulo 8, versículo 24. Daniel capítulo 7, versículo 25. E Mateus 24, versículo 9. Pode colocar o 10 também, ok?
O sexto selo, já no versículo 12 de Apocalipse 6, nós temos aqui dois eventos, ok? Primeiro, o resgate da igreja, que é do versículo 12 ao 14, e do 15 até o 17, o final do capítulo, é as 7 taças da ira de Deus, ok? Então, do versículo 12 até o 14, os irmãos podem comparar com Mateus 24, versículo 29 até o 31. Os irmãos comparem do versículo 12 até o 14 de Apocalipse capítulo 6. Ok? E do 15 até o 17, os irmãos podem ir em Apocalipse capítulo 16, a partir do versículo 17, quando tocada, quando é derramada a última taça e quando Deus fala está feito. Então, do versículo 18 até o 21, até o final do capítulo 16 de Apocalipse, ali é a mesma coisa que acontece lá, ok? Meus amados, é simples entender a palavra de Deus quando você se dedica, ok? Então, sei que existem muitos entendimentos, fique à vontade para questionar, estamos aqui conversando, ok? É muito fácil entender a palavra de Deus quando você se dedica, quando você se doa, quando você se dá a entender a palavra de Deus. Amém? Lembrando aos irmãos que o que eu disse agora não é nenhuma novidade, tá ok? Não é nenhuma novidade. Então, existem muitos cristãos, muitos mesmo, que entendem dessa mesma forma, tá ok? Que é assim, que é a palavra de Deus dita assim. Ok, meus amados? Se os irmãos quiserem mais explicações, comentem embaixo aí, perguntem ou questionem, que assim eu também possa ver e vou colocar aí embaixo aí a resposta pela Bíblia. Ok, meus amados? Graça e paz de Jesus Cristo a todos. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Amém.